O choro ecoava pelos corredores de mármore da mansão em Guadalajara como um lamento sem fim. Sofia Rodrigues, de apenas 27 anos, segurava firme a alça de sua bolsa de tecido desgastado, enquanto caminhava pelos halls luxuosos que pareciam ter saído de um filme. Seus olhos azul claro observavam cada detalhe com uma mistura de admiração e desconforto. Os lustres de cristal, as cortinas de seda, os quadros que custavam mais do que ela ganhara em toda a vida. A governanta Carmen, uma mulher de 55 anos com cabelos grisalhos presos em um coque severo, a conduzia com passos apressados. Suas feições, endurecidas pelo tempo, carregavam uma expressão de cansaço profundo. "É a 12ª babá em 6 meses", murmurou Carmen, sem disfarçar o desespero na voz. "Os meninos não param de chorar, não comem direito, não dormem. Senhor Carlos está desesperado." Sofia ajustou o vestido simples que havia escolhido para a ocasião. Não era de marca, mas estava limpo e bem passado. Seus cabelos loiros, naturalmente ondulados, estavam presos em um rabo de cavalo discreto. Vinda de um pequeno vilarejo no interior de Jalisco, ela carregava nas mãos apenas referências simples. Havia cuidado dos filhos dos vizinhos, ajudado na escola local e trabalhado em uma creche comunitária. Nada que impressionasse no currículo, mas havia algo em seus olhos. Uma serenidade que contrastava com a urgência daquele lugar. O choro se intensificou quando chegaram ao quarto dos bebês. Era um espaço majestoso, com berços de madeira nobre, móveis sob medida e brinquedos caros espalhados pelo chão. 2 bebês de 8 meses, idênticos em tudo, exceto por uma pequena marca de nascença na testa de um deles, se remexiam inquietos em berços separados. "Diego e Daniel", apresentou Carmen, indicando cada um. "Nasceram prematuros. A mãe... Bem, ela foi embora quando eles tinham 3 meses. Desde então, é essa loucura." Sofia se aproximou dos berços com movimentos lentos e silenciosos. Seus olhos estudaram os pequenos com atenção. Diego chorava com mais intensidade, esticando os bracinhos na direção do irmão. Daniel, mesmo menor, também se agitava, como se sentisse o desespero do gêmeo. "Eles ficam assim o dia todo?" perguntou Sofia, sua voz suave cortando o ar tenso. "Dia e noite. Só param quando estão exaustos demais para continuar." Sofia observou a distância entre os berços. Quase 2 metros. Algo em seu coração se contraiu. Era como se os bebês estivessem sendo forçados a viver separados, quando tudo neles gritava por proximidade. "Posso pegá-los?" pediu. Carmen hesitou, mas fez que sim com a cabeça. Sofia ergueu Diego primeiro, aconchegando-o contra o peito. O choro diminuiu imediatamente. Em seguida, pegou Daniel com o outro braço. Em questão de segundos, os dois se acalmaram, como se finalmente tivessem encontrado o que procuravam. "Como você fez isso?" Carmen arregalou os olhos. "Eles sentem falta um do outro", respondeu Sofia simplesmente. "Passaram 9 meses juntinhos. Estar separados deve ser assustador para eles." Naquele momento, uma presença imponente preencheu a porta. Carlos Hernandes, de 35 anos, observava a cena com uma expressão indecifrável. Alto, de ombros largos e cabelos escuros perfeitamente penteados, ele vestia um terno que custava mais do que o salário anual de Sofia. Seus olhos azuis, herdados pelos filhos, carregavam uma mistura de cansaço e surpresa. Ele não disse uma palavra. Apenas observou a desconhecida segurando seus filhos como se fosse a coisa mais natural do mundo. Pela primeira vez em meses, o silêncio reinava no quarto dos gêmeos. "Senhor Carlos." Carmen se apressou em fazer as apresentações. "Esta é Sofia Rodrigues. Ela veio para uma entrevista." Carlos deu um passo para dentro do quarto, seus olhos fixos na mulher que havia conseguido o impossível. Sofia se virou,
ainda com os bebês nos braços, e seus olhares se cruzaram. Por um instante, o tempo pareceu suspenso. Havia algo naqueles olhos azul claro dela. Uma determinação silenciosa, uma força gentil que ele não conseguia decifrar. "Você pode começar hoje", disse ele, sua voz grave quebrando o silêncio. Sofia piscou, surpresa com a rapidez da decisão. "Senhor, eu nem falei sobre minha experiência ou..." "Não precisa", Carlos a interrompeu, seus olhos se desviando para os filhos adormecidos nos braços dela. "Você já provou o que eu precisava saber." Carmen suspirou aliviada, mas Sofia sentiu um aperto no peito. Havia algo na expressão daquele homem que a inquietava. Uma dureza misturada com vulnerabilidade, como se ele estivesse construindo muros, mesmo quando estava sendo gentil. "Vou mostrar seus aposentos", disse Carmen. "Você ficará no quarto ao lado dos meninos." Enquanto Carmen organizava os detalhes, Carlos permaneceu no quarto, observando os filhos dormirem pela primeira vez, em paz. Sua mente corria com pensamentos contraditórios. Aquela mulher havia conseguido em minutos o que médicos, especialistas e babás experientes não haviam alcançado em meses. Mas isso também o assustava. E se ela fosse embora, como todas as outras? E se os meninos se apegassem e depois ficassem ainda mais destruídos? Sofia voltou ao quarto mais tarde, já vestindo um uniforme simples que Carmen havia providenciado. Encontrou Carlos ainda ali, sentado em uma poltrona, observando os filhos. "Eles estão dormindo há 2 horas", murmurou ele, como se falasse consigo mesmo. "Senhor, posso fazer uma pergunta?" Carlos levantou os olhos para ela, um sinal silencioso para continuar. "Por que os berços ficam tão longe um do outro?" Ele pareceu refletir sobre a resposta. "O pediatra disse que era importante estimular a independência desde cedo, que não poderiam ficar dependentes um do outro." Sofia sentiu uma pontada de tristeza no peito. Quantas decisões tomadas por especialistas ignoravam o que o coração de uma criança realmente precisava? "Com sua permissão, eu gostaria de tentar algo diferente", disse ela, sua voz firme, mas respeitosa. Carlos a estudou por um longo momento. Havia algo nela que o intrigava, uma mistura de humildade e determinação que ele raramente via em seu mundo de negócios e aparências. "O que você tem em mente?" "Deixe-me cuidar deles do meu jeito por 1 semana. Se não funcionar, eu mesma peço demissão." A proposta era ousada, quase desrespeitosa, considerando que ela havia acabado de chegar. Mas havia uma sinceridade em seus olhos que desarvorou Carlos. 1 semana, concordou ele, mas sob uma condição. "Qual?" "Você não pode se apegar. Nós já passamos por decepções demais." As palavras saíram mais amargas do que ele pretendia, e Sofia sentiu o peso da dor que elas carregavam. Ela a sentiu, mesmo sabendo que já era tarde demais. Desde o momento em que pegara os bebês no colo, algo dentro dela havia despertado. Um instinto maternal que ela nem sabia que possuía. Se você já viveu momentos em que precisou provar seu valor, deixe um like e compartilhe sua experiência nos comentários. Às vezes, as maiores transformações começam com os gestos mais simples. Durante 3 dias, Sofia observou cada movimento dos gêmeos com a paciência de uma pesquisadora. Anotava os horários em que choravam, o que os acalmava, como reagiam a diferentes estímulos. O que descobriu a fez questionar tudo o que haviam tentado antes. Diego e Daniel não eram bebês difíceis, eram bebês feridos. Cada vez que se aproximavam um do outro durante o sono, alguém os separava. Cada vez que buscavam contato físico, eram colocados em berços opostos. Era como se estivessem sendo punidos por amar o irmão. Na 4ª noite, quando os gêmeos começaram mais uma sessão de choro inconsolável, Sofia tomou uma decisão que mudaria tudo. Saiu do quarto e voltou com uma caixa de papelão grande que havia encontrado no depósito da mansão.
Carmen, que havia subido para verificar o barulho, parou na porta com expressão confusa. "O que você está fazendo?" perguntou a governanta. "Algo que deveria ter sido feito há meses", respondeu Sofia, forrando a caixa com cobertores macios e lençóis limpos. Com cuidado, ela colocou os 2 bebês dentro da caixa improvisada, lado a lado, sobre a cama principal do quarto. Diego imediatamente esticou o braço e tocou o rostinho do irmão. Daniel se aconchegou contra ele e, em menos de 5 minutos, ambos adormeceram profundamente. Carmen ficou boquiaberta. Isso vai funcionar? Vamos descobrir", murmurou Sofia, ajustando as luzes e ligando um velho toca-discos encontrado no canto do quarto. Uma melodia clássica suave preencheu o ambiente. Foram 7 horas ininterruptas de sono. 7 horas de silêncio absoluto na mansão. Quando Carlos chegou do trabalho na manhã seguinte, ele havia passado a noite no escritório para fugir do choro constante. Estranhou a quietude. Subiu as escadas com passos cautelosos, temendo encontrar alguma tragédia. Mas quando chegou à porta do quarto dos filhos, congelou. Ali estava Sofia, deitada no chão ao lado da cama, uma mão gentilmente apoiada na caixa de papelão, onde seus filhos dormiam serenamente, juntinhos como gêmeos deveriam estar. A imagem o atingiu como um soco no estômago. Não era apenas o fato de que os meninos finalmente dormiam. Era a forma como aquela mulher simples havia compreendido algo que todos os especialistas haviam perdido. Era a naturalidade com que ela havia escolhido dormir no chão para ficar perto deles. Era a devoção silenciosa que emanava dela. Carlos permaneceu ali por longos minutos, observando a cena. Sofia parecia ter cerca de 27 anos, mas havia uma maturidade em suas feições que contava histórias não ditas. Seus cabelos loiros estavam soltos, espalhados pelo travesseiro improvisado. Mesmo dormindo, sua mão permanecia protetora sobre a caixa dos bebês. Pela primeira vez em meses, Carlos sentiu algo diferente da ansiedade constante que o consumia. Era uma sensação estranha, quase esquecida. Esperança. Quando Sofia despertou e o encontrou observando, ela se levantou rapidamente, alisando o cabelo bagunçado. "Senhor Carlos, eu não o escutei chegar. Os meninos dormiram a noite toda. Eu só..." "Obrigado." Ele a interrompeu, sua voz mais suave do que o usual. "Senhor, pelo que você fez. Eu havia esquecido como era o silêncio nesta casa." Sofia sorriu timidamente e Carlos sentiu algo se mexer em seu peito. Quando foi a última vez que uma mulher havia sorrido para ele sem segundas intenções? "Posso preparar o café da manhã dos meninos?" perguntou ela. "Claro, Carmen pode te mostrar onde fica tudo." Mas em vez de sair, Carlos permaneceu no quarto, observando Sofia preparar os bebês para o dia. Havia uma graça natural em seus movimentos, uma conexão genuína com Diego e Daniel que o deixava fascinado. "Sofia?" "Sim, senhor. Como você soube sobre eles precisarem ficar juntos?" Ela parou o que estava fazendo e o encarou. Por um momento, seus olhos azul claro pareceram carregar uma tristeza profunda. "Eu tive uma irmã gêmea", disse ela simplesmente. "Perdê-la foi, bem, algumas feridas nunca cicatrizam completamente, mas me ensinou a reconhecer a dor da separação." Carlos sentiu um aperto no peito. Havia camadas naquela mulher que ele nem imaginava. "Sinto muito", murmurou. "Foi há muito tempo." Ela desviou o olhar. "Mas me fez entender que alguns laços não podem ser quebrados sem consequências." Naquele momento, Diego acordou e sorriu para Sofia. O primeiro sorriso verdadeiro em meses. Daniel, logo em seguida, fez a mesma coisa. Carlos observou a cena com uma mistura de gratidão e algo que não conseguia nomear. "Você almoça conosco hoje?" disse ele, surpreendendo a si mesmo. "Senhor, eu sou apenas a babá."
Você é a pessoa que trouxe paz para minha casa. Ele a corrigiu. E eu gostaria de conhecê-la melhor. Roberto Vasques, o assessor pessoal de Carlos, escolheu exatamente aquele momento para aparecer na porta. Aos 42 anos, era um homem de estatura média, sempre impecavelmente vestido, com cabelos perfeitamente penteados, um sorriso que nunca chegava aos olhos. Sua expressão se endureceu ao ver a intimidade da cena. Carlos, preciso falar com você sobre os contratos da... Ele parou, seus olhos se fixando em Sofia. Ah, a nova funcionária. A forma como disse funcionária carregou um desprezo mal disfarçado. Sofia sentiu o desconforto imediatamente. Roberto, esta é Sofia, a babá dos meninos, apresentou Carlos. Sofia, meu assessor, Roberto. Prazer, disse Sofia, estendendo a mão. Roberto apertou brevemente, seus olhos a avaliando de cima a baixo. Espero que você dure mais que as anteriores, comentou com um sorriso falso. Havia algo na maneira como ele a olhava que fez Sofia se sentir diminuída. Era um olhar que ela conhecia bem. O mesmo que recebia em seu vilarejo depois que sua reputação foi destruída por uma mentira cruel. Roberto! A voz de Carlos carregou um tom de advertência. Claro, claro. Bem-vinda à família Hernandes. Roberto sorriu, mas seus olhos permaneceram frios. Tenho certeza de que será interessante. Depois que ele saiu, Carlos se desculpou. Não se importe com Roberto. Ele é protetor demais às vezes. Mas Sofia havia crescido em um mundo onde precisava ler as pessoas para sobreviver. Roberto não era apenas protetor, era territorialista. E ela acabara de se tornar uma ameaça ao controle que ele exercia sobre Carlos. Naquela tarde, enquanto os gêmeos tiravam uma soneca pacífica em sua caixa de papelão, Sofia ajudou Carmen na cozinha. A governanta, inicialmente reservada, começou a se abrir. Você não é como as outras, comentou Carmen, picando vegetables para o jantar. Como assim? As outras babás, elas vinham pelo dinheiro, pela chance de impressionar o patrão. Você realmente se importa com os meninos. Sofia sentiu um calor no peito, mas também uma pontada de medo. Se ela se importava demais, a queda seria mais dolorosa quando tudo acabasse. E no fundo do coração, ela sabia que acabaria. Histórias como a dela nunca tinham finais felizes. Carmen, posso te perguntar algo? Claro, minha filha. O que aconteceu com a mãe dos meninos? O rosto de Carmen se fechou e ela hesitou antes de responder. Adriana era complicada, jovem, bonita, de família rica. Casou com Carlos por interesse, mas quando os bebês nasceram prematuros e precisaram de cuidados intensivos, ela não conseguiu lidar com a responsabilidade. Disse que não havia assinado para ser mãe de crianças com necessidades especiais. Mas eles estão bem agora, não estão? Sim, graças a Deus. Mas naquela época foi muito difícil. Carlos estava sozinho, os bebês no hospital, e Adriana fazendo escândalo porque queria viajar para Paris. Um dia ela simplesmente fez as malas e foi embora. Deixou uma carta dizendo que não havia nascido para ser mãe. Sofia sentiu uma raiva surda crescer em seu peito. Como alguém podia abandonar bebês tão pequenos e vulneráveis? E Carlos? Como ele lidou com isso? Fechou o coração. Desde então, não confia em ninguém completamente. Acho que tem medo de que os meninos se apeguem a alguém que também vai embora. As palavras de Carmen ecoaram na mente de Sofia pelo resto do dia. Quando Carlos chegou para o jantar, ela o observou com novos olhos. Havia uma tristeza profunda nele, uma solidão que ele escondia atrás da formalidade e do controle. Durante a refeição, os gêmeos ficaram em cadeirinhas especiais ao lado da mesa. Pela primeira vez, eles comeram sem fazer bagunça ou chorar. Carlos notou a diferença. Eles estão diferentes, observou. Bebês felizes comem melhor, respondeu Sofia. Quando se sentem seguros, tudo flui mais naturalmente. E você?
Se sente segura aqui? A pergunta a pegou desprevenida. Sofia levantou os olhos e encontrou os dele fixos nela, esperando uma resposta honesta. Estou aprendendo, disse ela finalmente. Era a verdade. Por toda a sua vida, Sofia havia carregado o peso da vergonha e da insegurança. Mas ali, naquela mansão, cuidando daqueles bebês, ela estava começando a redescobrir. Depois do jantar, Carlos a ajudou a colocar os gêmeos para dormir. Era a primeira vez que ele participava da rotina noturna em meses. Sofia havia criado um ritual especial. Música clássica baixa, luzes suaves e histórias sussurradas enquanto os bebês se acomodavam em sua caixa especial. Obrigado, disse Carlos quando os pequenos finalmente adormeceram. Por quê? Por me devolver meus filhos. A simplicidade da frase carregava tanto peso que Sofia sentiu os olhos marejarem. Naquele momento, ela soube que tinha se envolvido muito mais do que deveria. Mas também soube que não havia mais volta. 2 semanas depois, a rotina havia se estabelecido. Os gêmeos dormiam a noite toda, comiam regularmente e sorriam com frequência. A mansão havia se transformado de um mausoléu silencioso em um lar onde o riso infantil ecoava pelos corredores. Sofia havia ganhado a confiança completa de Carmen e o respeito dos outros funcionários. Sua personalidade calorosa havia quebrado a frieza formal que imperava na casa. Até mesmo Carlos parecia mais relaxado, chegando mais cedo do trabalho e passando mais tempo com os filhos. Mas Roberto observava tudo com crescente irritação. A influência de Sofia sobre Carlos estava mudando a dinâmica de poder na casa, e ele não gostava nem um pouco disso. A oportunidade que Roberto esperava chegou em uma quinta-feira chuvosa. Sofia estava organizando os brinquedos dos gêmeos quando encontrou um envelope escondido atrás de uma prateleira. Dentro havia uma carta manuscrita em papel caro, claramente esquecida ali há meses. A curiosidade venceu e ela leu as primeiras linhas. Era de Adriana, a ex-esposa de Carlos, endereçada aos filhos. As palavras eram de uma honestidade brutal e devastadora. Meus pequenos, quando vocês lerem isso, eu já terei partido. Não sou a mãe que vocês merecem. Olho para vocês e sinto apenas medo. Medo de não ser suficiente, medo de falhar, medo de que vocês descubram que eu não nasci para isso. Seu pai é um homem bom, mas eu não consigo fingir amor que não sinto. Talvez um dia vocês entendam que às vezes partir é o ato mais corajoso que uma mãe pode fazer. Sofia sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Independentemente de Adriana ter feito a escolha certa ou errada, a dor naquelas palavras era real e explicava muita coisa sobre o comportamento de Carlos. Interessante leitura? Sofia se virou, assustada. Roberto estava na porta, observando-a com um sorriso predatório. Eu encontrei... Por acaso, gaguejou ela, tentando dobrar a carta. Claro que encontrou. Ele se aproximou lentamente. Sabe, Sofia, eu fiz uma pequena pesquisa sobre você. O sangue de Sofia gelou. Não sei do que está falando. Vila San Miguel, interior de Jalisco. Expulsa da casa onde trabalhava sob acusações de roubo. Reputação destruída. Ninguém mais quis contratá-la. Interessante como esses detalhes não apareceram em suas referências. Sofia sentiu o mundo girar ao seu redor. O pesadelo que havia deixado para trás a estava alcançando. Eu não roubei nada, disse ela, a voz tremendo. Ah, mas a questão não é se você roubou ou não. Roberto sorriu cruelmente. A questão é como Carlos reagiria se soubesse que contratou alguém com histórico duvidoso para cuidar de seus filhos preciosos. O que você quer? Simples. Você pede demissão. Hoje. Diz que tem problemas pessoais e precisa voltar para casa. Eu cuido do resto. Sofia olhou para o quarto dos gêmeos, onde Diego e Daniel brincavam alegremente em seu cercadinho.
A ideia de abandoná-los fazia seu coração se despedaçar. E se eu não fizer isso? Então eu contarei tudo para Carlos, com detalhes. E você pode ter certeza de que ele não só a demitirá, como também se certificará de que você nunca mais trabalhe cuidando de crianças em lugar nenhum. Roberto se virou para sair, mas parou na porta. Ah, e Sofia? Se eu fosse você, não mencionaria nossa conversa. Carlos odeia pessoas que tentam manipulá-lo. Ele ficaria desapontado se soubesse que você está tentando chantageá-lo com informações sobre o passado da família. Depois que ele saiu, Sofia desabou na poltrona do quarto. As lágrimas vinham em ondas, carregando toda a dor que ela havia tentado enterrar. A história se repetia. Mais uma vez, sua palavra não valia nada contra as acusações de pessoas poderosas. Em Vila San Miguel, ela havia sido acusada de roubar uma joia valiosa da patroa. A verdade era que a própria patroa havia perdido a peça durante uma festa e, envergonhada, precisava de um bode expiatório. Sofia, a empregada humilde e sem família influente, foi a escolha óbvia. Apesar de sua inocência ter sido provada semanas depois, a joia foi encontrada no jardim onde havia caído durante a festa. O estrago já estava feito. A história havia se espalhado por toda a região, deformada a cada repetição. Ninguém mais confiava nela. Agora, anos depois, quando finalmente havia encontrado um lugar onde se sentia valorizada e amada, o passado voltava para assombrá-la. Os gêmeos começaram a choramingar, sentindo a agitação emocional dela. Sofia se forçou a se acalmar e foi consolá-los. Diego agarrou seu dedo com força, como se pressentisse que algo estava errado. Daniel se aconchegou contra ela, buscando o conforto que só ela havia conseguido oferecer. Como ela poderia abandoná-los? Naquela noite, durante o jantar, Sofia mal conseguiu comer. Carlos notou sua inquietação. Você está bem? Parece preocupada. Sofia forçou um sorriso. Só um pouco cansada. Mas Carlos a conhecia bem o suficiente para perceber que havia algo mais. Seus olhos azul claro, normalmente brilhantes, estavam opacos de tristeza. Sofia, se há algum problema... Não, senhor. Está tudo bem. Roberto, que jantar com eles naquela noite por causa de assuntos comerciais, observava a interação com satisfação mal disfarçada. Talvez Sofia esteja sentindo falta de casa, sugeriu ele com falsa preocupação. É natural. Pessoas do interior às vezes se sentem deslocadas em ambientes sofisticados. A colocação foi deliberadamente cruel e Carlos franziu o senho. Roberto, o quê? Só estou sendo compreensivo. Se ela quiser voltar para sua família, devemos apoiá-la. Sofia sentiu o rosto queimar de humilhação. Roberto estava plantando as sementes para sua eventual partida, fazendo parecer que a decisão seria dela. Depois do jantar, Carlos a encontrou no jardim, onde ela havia saído para tomar ar fresco. A noite estava clara, com estrelas brilhando sobre Guadalajara. Você realmente está bem? Perguntou ele, se aproximando. Senhor Carlos, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Se você descobrisse que alguém em quem confia tem segredos do passado, isso mudaria como você vê essa pessoa? Carlos estudou seu rosto à luz do luar. Havia uma vulnerabilidade em sua expressão que o tocou profundamente. Depende dos segredos, respondeu honestamente. Mas acredito que as pessoas são definidas por suas ações no presente, não pelos erros do passado. E se não fossem erros, e se fossem mal-entendidos que custaram caro? Sofia, o que está acontecendo? Por um momento, ela quase contou tudo, quase abriu o coração e confiou que ele a entenderia, mas as palavras de Roberto ecoavam em sua mente. Carlos odeia pessoas que tentam manipulá-lo. Nada, murmurou ela. Só reflexões bobas. Carlos deu um passo mais perto e ela sentiu o perfume masculino dele misturado com o aroma das flores do jardim.
Você sabe que pode confiar em mim, não sabe? Posso. Pergunta saiu mais carregada de emoção do que ela pretendia. Carlos a encarou, percebendo que havia camadas de dor naquela mulher que ele estava apenas começando a descobrir. Sim, disse ele simplesmente. Pode. Por um instante, ficaram ali parados, olhando um para o outro sob as estrelas. Havia uma tensão no ar, uma atração que nenhum dos dois estava disposto a reconhecer. Mas também havia confiança, compreensão e algo mais profundo que estava crescendo entre eles. O momento foi quebrado pelo choro de um dos gêmeos vindo do quarto. Sofia se afastou rapidamente. Preciso ir, murmurou. Sofia? Sim, obrigado, por tudo que você tem feito por nós. Ela assentiu e correu para dentro, o coração batendo descompassado. Naquela noite, enquanto ninava Diego e Daniel para dormir, ela tomou uma decisão. Não partiria sem lutar. Roberto podia ter poder, mas ela tinha a verdade. E se Carlos era o homem que ela acreditava ser, a verdade seria suficiente. Mas primeiro, ela precisava encontrar a coragem de contá-la. Você já se sentiu presa entre a verdade e o medo de perder alguém especial? Deixe sua experiência nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal para não perder o próximo capítulo desta história emocionante. A segunda tempestade chegou 3 dias depois, mais violenta que Roberto poderia ter planejado. Uma das revistas de fofocas mais lidas da cidade publicou uma foto de Carlos e Sofia no jardim, tirada na noite de sua conversa íntima. A imagem os mostrava muito próximos, com a manchete sensacionalista. Magnata esquece luto e se envolve com babá misteriosa. Carlos estava em uma reunião importante quando Roberto irrompeu em seu escritório com a revista na mão. Você viu isso? Jogou a publicação sobre a mesa de Mogno. Carlos olhou a foto e sentiu uma mistura de raiva e constrangimento. Não havia nada de inadequado naquela imagem, mas a imprensa havia conseguido torcer a situação para parecer um escândalo. Como eles conseguiram essa foto? Deve ter sido alguém da equipe de segurança, mentiu Roberto suavemente. O importante é como vamos lidar com isso. Os acionistas não vão gostar. Uma babá, Carlos, de origem duvidosa? Origem duvidosa? Do que você está falando? Roberto fingiu hesitação, como se não quisesse ser portador de más notícias. Eu não queria ser eu a contar, mas fiz uma verificação de antecedentes mais profunda sobre ela. Há irregularidades em seu histórico. Carlos sentiu uma pontada de traição. Não pela investigação. Ela era procedimento padrão, mas pelo fato de Roberto ter escondido informações. Que tipo de irregularidades? Acusações de roubo em seu emprego anterior. Foi dispensada sob suspeitas de ter furtado objetos de valor. Não há condenação formal, mas... Mas o que, Roberto? Fumaça sem fogo não existe, Carlos. E agora, com essa exposição na mídia, os rumores vão se multiplicar. Você quer mesmo associar o nome da família Hernandes a esse tipo de controvérsia? Carlos estudou a foto novamente. Nela, Sofia parecia vulnerável, quase frágil. Ele se lembrava perfeitamente daquele momento, a forma como ela havia perguntado se ele a julgaria pelo passado, a tristeza em seus olhos. Agora tudo fazia sentido. Ela tentou me contar. Murmurou mais para si mesmo. O quê? Nada. Obrigado pelas informações, Roberto. Eu vou lidar com isso. Carlos, você precisa ser prático. Demita-a hoje. Eu posso cuidar da imprensa, criar uma narrativa sobre diferenças profissionais. Eu disse que vou lidar com isso. Carlos o cortou, sua voz carregando uma autoridade que fez Roberto recuar. Depois que o assessor saiu, Carlos ficou sozinho com seus pensamentos. Ele havia aprendido, através de anos nos negócios, que sempre existiam múltiplas versões da mesma história. A versão de Roberto, a versão da imprensa e a versão de Sofia, que ele ainda não havia escutado. Em casa, Sofia havia visto a revista.
Carmen a trouxera com expressão preocupada, murmurando desculpas como se fosse culpa dela. Sofia segurou as lágrimas enquanto lia cada palavra cruel, cada insinuação maliciosa sobre suas intenções. A pior parte não eram as mentiras sobre ela, era a forma como retratavam Carlos, como se ele fosse um homem fraco, facilmente manipulado por uma oportunista. Ela sabia o quanto ele valorizava sua reputação, o quanto trabalhara para construir o império comercial que possuía. Quando Carlos chegou em casa naquela tarde, encontrou-a brincando com os gêmeos no jardim. Diego e Daniel gargalhavam, enquanto ela fazia sombras engraçadas com as mãos. A cena era tão natural, tão cheia de alegria genuína, que ele sentiu uma pontada de dúvida sobre tudo o que Roberto havia dito. "Sofia, podemos conversar?" Ela ergueu os olhos e ele viu que ela havia chorado. Seus olhos azul claro estavam vermelhos, mas ela tentava manter a compostura. "Claro! Carmen pode ficar com os meninos." Eles se dirigiram ao escritório particular dele, um ambiente formal com estantes de livros e móveis escuros. Sofia se sentiu diminuída naquele espaço que respirava poder e sucesso. "Você viu a revista?" Não era uma pergunta. "Vi. E lamento muito que isso tenha acontecido. Eu nunca quis causar problemas para o senhor ou para sua família." Carlos a observou cuidadosamente. Havia sinceridade em sua voz, mas também resignação, como se ela já estivesse se preparando para o pior. "Roberto me contou sobre seu passado, sobre as acusações." Sofia fechou os olhos, sentindo o golpe final. Quando os abriu novamente, havia uma determinação nova ali. "Quer ouvir minha versão?" "Sim. Eu trabalhava para a família Morales em Vila San Miguel. Cuidava dos 3 filhos deles e ajudava com os afazeres da casa. A senhora Morales tinha uma coleção de joias valiosas e uma noite, depois de uma festa grande que eles deram, um colar de diamantes desapareceu." Sofia pausou, as lembranças dolorosas voltando à superfície. "Ela me acusou imediatamente. Disse que eu havia sido a única com acesso ao quarto dela. Não importava que eu tivesse trabalhado para eles por 2 anos sem um único problema. Não importava que outras pessoas também tivessem tido acesso àquele quarto durante a festa. E o que aconteceu? Eu fui demitida no mesmo dia. A polícia foi chamada, minha casa foi revistada. Não encontraram nada, é claro, porque eu não havia roubado. Mas o estrago estava feito. A história se espalhou por toda a cidade, crescendo a cada repetição. Carlos sentiu uma raiva crescente, mas não direcionada a ela. E a verdade? 3. Semanas depois, o jardineiro encontrou o colar no jardim. Havia caído da janela do quarto durante a festa. A senhora Morales se desculpou, ofereceu meu emprego de volta, mas Sofia riu amargamente. Era tarde demais. Minha reputação estava destruída. Ninguém mais confiava em mim. Por isso você veio para Guadalajara, para recomeçar, para tentar construir uma nova vida longe dos sussurros e olhares de julgamento. Carlos ficou em silêncio por um longo momento, processando a história. Havia uma verdade crua naquelas palavras que ressoava com sua própria experiência de ser julgado injustamente. Por que não me contou isso antes? Porque eu sabia que seria demitida no momento em que soubesse. Pessoas como eu não merecem o benefício da dúvida, Sr. Carlos. Aprendemos a viver com as consequências dos preconceitos dos outros. A simplicidade com que ela disse isso partiu o coração dele. Havia uma aceitação dolorosa da injustiça que ela carregava, uma resistência silenciosa que ele admirava e, ao mesmo tempo, lamentava que ela precisasse ter. Você acha que eu sou como essas pessoas? Não sei, espero que não. Mas entenderia se fosse. Carlos se levantou e foi até a janela, observando os gêmeos brincando no jardim com Carmen. Eles estavam felizes, saudáveis, florescendo sob os cuidados de Sofia. Como ele poderia ignorar isso? A revista? Isso vai trazer problemas para seus negócios? Perguntou ela, sua voz pequena.
Provavelmente. Então eu vou embora. Não, a palavra saiu com mais força do que ele pretendia. Sofia o olhou, surpresa. Senhor, você não vai embora. Não por causa de mentiras na imprensa ou por fofocas de pessoas que não conhecem você. Mas sua reputação... Minha reputação foi construída baseada em decisões que eu tomei, Sofia. E eu estou tomando uma agora. Você fica. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Por quê? Por que está fazendo isso por mim? Carlos se virou da janela e a encarou. Naquele momento, toda a formalidade entre eles desapareceu. Porque meus filhos nunca foram tão felizes. Porque você trouxe vida para esta casa. E porque eu acredito em você. As palavras pairaram no ar entre eles, carregadas de significado. Sofia sentiu algo se quebrar dentro do peito. Um muro de proteção que ela havia construído ao longo dos anos. Obrigada, sussurrou. Não me agradeça ainda. Vai ser difícil. A imprensa vai piorar antes de melhorar. Algumas pessoas vão questionar meu julgamento. Você tem certeza? Carlos deu alguns passos a ela, reduzindo a distância entre eles. Você me devolveu meus filhos, Sofia. Me ensinou que a família não é sobre sangue ou status. É sobre amor, dedicação e presença. Se isso não vale a pena lutar, então nada vale. Naquele momento, os dois se olharam realmente. Não como patrão e empregada, mas como duas pessoas que haviam encontrado algo inesperado uma na outra. O ar se carregou de uma tensão diferente, uma atração que nenhum dos dois podia mais negar. Mas antes que qualquer um pudesse quebrar a barreira final entre eles, Diego começou a chorar no jardim. O momento se desfez e eles voltaram à realidade. Preciso ir, murmurou Sofia. Sim, concordou Carlos, mas seus olhos permaneceram fixos nela enquanto ela saía. Naquela noite, Carlos chamou Roberto ao escritório. Quero que você pare de investigar Sofia, disse sem preâmbulos. Carlos, você está cometendo um erro e quero saber como aquela foto foi parar na revista. Roberto hesitou por uma fração de segundo, tempo suficiente para que Carlos notasse. Provavelmente algum paparazzi... Roberto! A voz de Carlos era perigosamente baixa. Não me tome por idiota. O assessor percebeu que havia subestimado a situação. Carlos não era apenas um patrão irritado. Era um homem protegendo algo que havia se tornado importante para ele. Eu estava tentando proteger você, tirando fotos da minha casa, vazando informações para a imprensa. Essa mulher é uma ameaça. Não, Carlos o interrompeu. Você é a ameaça. Você está demitido. Roberto empalideceu. Carlos, você não pode... Posso e estou fazendo. Quero você fora da minha casa e da minha empresa até amanhã. Qualquer tentativa de prejudicar Sofia ou minha família será tratada judicialmente. Depois que Roberto saiu, furioso e humilhado, Carlos sentiu uma liberdade que não experimentava há anos. Pela primeira vez, havia escolhido o coração sobre a conveniência. E a sensação era assustadora e emocionante ao mesmo tempo. Nas semanas que se seguiram à demissão de Roberto, a vida na mansão encontrou um novo ritmo. Sofia não era mais apenas a babá. Ela havia se tornado parte integral da família. Carlos começou a chegar mais cedo do trabalho, jantava com eles todas as noites e participava da rotina dos gêmeos com uma naturalidade que surpreendia a todos. Os meninos haviam começado a falar suas primeiras palavras e, para a surpresa e emoção de Sofia, mamá foi uma das primeiras. Carlos observou a reação dela naquele momento. Uma mistura de alegria e terror, como se ela estivesse recebendo algo precioso demais para merecer. A conexão entre eles crescia a cada dia. Pequenos gestos se tornaram rituais íntimos. Carlos trazia flores do jardim para Sofia todas as manhãs. Ela preparava seu café exatamente como ele gostava.
À noite, depois que os gêmeos dormiam, eles conversavam por horas no terraço, compartilhando sonhos e medos que nunca haviam contado a ninguém. Carmen observava tudo com um sorriso discreto. A governanta havia notado como Carlos olhava para Sofia, com uma ternura que ela não via nele desde antes do casamento com Adriana. E Sofia, por sua vez, havia florescido sob a atenção e carinho genuínos. Seus olhos azul claro brilhavam com uma felicidade que transformava toda sua aparência. Era uma manhã de sábado ensolarada quando Carmen apareceu no quarto de Sofia com uma expressão preocupada. Os gêmeos brincavam no jardim sob os cuidados de uma das empregadas e Sofia aproveitava para organizar suas roupas. Minha filha, tem uma mulher na porta perguntando por você. Diz que é sua irmã. Sofia sentiu o sangue gelar nas veias. A escova que segurava caiu de sua mão, batendo no chão de madeira com um som seco. Como ela é? Parecida com você, mas diferente. Cabelos mais escuros, roupas caríssimas, joias que brilham até de longe. Ela chegou em um carro importado com motorista. Parece determinada. Sofia se apoiou na cômoda, sentindo as pernas fraquejarem. Depois de 3 anos de silêncio total, sua irmã Helena havia a encontrado. E se estava ali, significava apenas uma coisa. Havia farejado oportunidade. Ela disse o nome? Helena Salazar. Insistiu que vocês são gêmeas e que tinha urgência em falar com você. Sofia fechou os olhos, tentando organizar os pensamentos. Helena Rodrigues. Agora, Helena Salazar. Obviamente casada com algum homem rico, era seu oposto em tudo. Onde Sofia havia aprendido a viver com dignidade na pobreza, Helena havia aprendido a conquistar sem riqueza. Dignidade. Onde Sofia era gentil e sincera, Helena era manipuladora e calculista. E onde Sofia carregava cicatrizes da injustiça, Helena havia aprendido a usar a injustiça como ferramenta. Diga que eu desço em 5 minutos, murmurou Sofia, sua voz mal audível. Carmen hesitou. Você quer que eu chame o Sr. Carlos? Ele está no escritório. Não! A resposta saiu mais alta do que Sofia pretendia. Não! Deixe que eu lide com isso primeiro. Depois que Carmen saiu, Sofia se olhou no espelho. Usava um vestido simples, mas elegante, que Carlos havia insistido em comprar para ela. Seus cabelos loiros estavam soltos e naturais. E por um momento, ela se viu como Helena haveria. Uma mulher que havia conseguido sair da pobreza agarrando-se a um homem rico. Mas ela sabia a verdade. Sabia que cada momento de felicidade naquela casa havia sido conquistado com amor genuíno, dedicação aos gêmeos e uma conexão real com Carlos que nada tinha a ver com interesse material. Quando Sofia desceu à sala de visitas, encontrou Helena examinando uma escultura de bronze com olhos avaliadores. Aos 27 anos, sua irmã gêmea havia se transformado em uma versão sofisticada e predatória de si mesma. Cabelos perfeitamente alisados, em um castanho chocolate, maquiagem profissional que realçava seus olhos azuis, idênticos aos de Sofia, e um vestido que custava mais do que Sofia ganhava em 1 ano. Sofia! Helena se virou com um sorriso que não chegava aos olhos. Minha irmãzinha querida, você está transformada. O que você quer, Helena? Que recepção fria! Helena riu, uma gargalhada cristalina que soava falsa. Não posso visitar minha irmã gêmea. Quando descobri onde você estava morando, pensei, preciso conhecer pessoalmente essa mansão incrível onde Sofia conseguiu se estabelecer. A escolha das palavras foi deliberada. Conseguiu se estabelecer, carregava uma insinuação que Sofia captou imediatamente. Como me encontrou? Oh, querida, você está famosa. Helena tirou um exemplar da revista de fofocas de sua bolsa de grife. Que foto maravilhosa! Você e o magnata Carlos Hernandes pareciam tão íntimos, tão apaixonados. O estômago de Sofia se contraiu.
Helena havia visto a publicação e havia corrido atrás da oportunidade como um abutre. Não é o que parece na foto. Claro que não. Helena se aproximou, baixando a voz conspiratorialmente. É muito melhor do que parece, não é? Você finalmente conseguiu o que sempre sonhamos quando éramos pequenas. Um príncipe encantado, rico e poderoso. Estou tão orgulhosa de você. Helena, não foi assim que aconteceu. Não precisa fingir comigo, irmãzinha. Somos iguais, você e eu. Só usamos métodos diferentes. Você escolheu a rota da mocinha inocente. Muito inteligente, devo admitir. Sofia sentiu uma raiva crescente queimando em seu peito. Nós não somos iguais. Nunca fomos. Ah, não? Então me explique como uma babá simples de um vilarejo perdido conseguiu não apenas um emprego em uma das famílias mais ricas de Guadalajara. Também conquistou o coração do patrão. Pura coincidência? Você não sabe nada sobre minha vida aqui. Sei mais do que imagina. Helena sorriu maliciosamente. Fiz minha pesquisa antes de vir. 12 babás antes de você. Todas demitidas. Os gêmeos eram conhecidos como impossíveis de cuidar. E de repente você aparece e resolve tudo como um milagre? Por favor, Sofia, dê-me mais crédito. Naquele momento, Carlos apareceu na porta da sala com Diego no colo e Daniel segurando sua mão. Ele havia acabado de chegar de uma corrida matinal pelos jardins da mansão e usava roupas esportivas que acentuavam sua forma física atlética. Helena o avaliou de cima a baixo com uma aprovação óbvia e predatória. Senhor Carlos, Sofia se apressou em fazer as apresentações, tentando controlar o tremor em sua voz. Esta é minha irmã, Helena. Irmã gêmea, corrigiu Helena, dando um passo à frente e estendendo a mão com um sorriso sedutor. É um imenso prazer conhecê-lo finalmente, Sr. Hernandes. Sofia fala tanto sobre como se já nos conhecêssemos. Carlos apertou a mão brevemente, seus olhos indo de Helena para Sofia. A tensão entre as irmãs era tão palpável que até Diego pareceu sentir, agarrando-se mais forte ao pai. Prazer, disse ele educadamente, mas sua voz carregava uma frieza que Helena notou imediatamente. Vocês são muito parecidas fisicamente, mas a semelhança para por aí. Helena riu, interpretando o comentário como um elogio. Muito observador. Sofia sempre foi a certinha da família, a bem comportada, a que seguia todas as regras. Eu, por outro lado, sempre fui a, digamos, mais aventureira, a que não tinha medo de ir atrás do que queria. Sofia sentiu o sangue ferver com a manipulação sutil de Helena. Sua irmã estava deliberadamente plantando sementes de dúvida sobre seu caráter, insinuando que havia aspectos obscuros e calculistas em sua personalidade que Carlos ainda não conhecia. Helena está apenas de passagem pela cidade, disse Sofia rapidamente, esperando encerrar visita. Não seja por isso, Helena sorriu, ignorando completamente a deixa da irmã. Eu adoraria conhecer melhor a vida que minha irmã construiu aqui. Essa mansão é incrível, e os gêmeos... Ela se ajoelhou na altura de Diego. São absolutamente lindos. Posso pegá-lo no colo? Sofia se adiantou. Ele está um pouco tímido com estranhos. Mas Diego, sempre sociável, estendeu os bracinhos para Helena. Ela o pegou com facilidade, e o menino sorriu para ela. Que doce! Helena exclamou. Mas havia algo calculista em como ela segurava a criança, como se estivesse avaliando seu valor. Você sabe, Carlos. Posso chamá-lo de Carlos? Sofia sempre foi maravilhosa com crianças. Mesmo quando éramos pequenas, ela cuidava de todos os bebês da vizinhança. É mesmo? Carlos observava a interação com crescente desconforto. Oh, sim, ela tem um talento natural. Claro que, bem, depois daquele mal-entendido em Vila San Miguel, ela teve que recomeçar em outro lugar. Mas que sorte a sua... Encontrá-la! Sofia sentiu o mundo desabar.
Helena havia jogado a primeira carta, forçando-a a explicar seu passado na frente de Carlos ou permitir que Helena o fizesse com suas próprias distorções. Talvez pudesse ficar alguns dias, continuou Helena inocentemente. Adoraria passar mais tempo com minha irmã e conhecer melhor sua nova família. Carlos olhou para Sofia, notando seu desconforto óbvio e crescente palidez. Infelizmente, não temos quartos de hóspedes disponíveis no momento, mentiu ele. Diplomaticamente. Que pena, Helena não pareceu nem um pouco desencorajada. Mas não se preocupem, posso ficar no melhor hotel da cidade, tenho alguns negócios para resolver aqui mesmo, assuntos de família, digamos assim. A ameaça nas palavras foi sutil, mas clara. Helena não estava planejando uma visita rápida. Depois que Helena saiu, prometendo voltar no dia seguinte para uma conversa mais longa entre irmãs, Carlos encontrou Sofia no jardim, sentada no banco onde eles costumavam conversar. Ela estava visivelmente abalada, suas mãos tremendo ligeiramente. Você não me disse que tinha uma irmã gêmea viva, observou ele, sentando-se ao lado dela. Eu disse que havia perdido minha irmã gêmea. Sofia não levantou os olhos. Não menti. Eu perdi, apenas não da forma que você imaginou. Carlos estudou seu perfil. Havia uma tristeza profunda ali, uma dor antiga que ele estava apenas começando a entender. Quer falar sobre isso? Sofia suspirou profundamente, sabendo que chegara a hora de contar toda a verdade. Helena e eu nascemos em uma família muito pobre. Nossa mãe era empregada doméstica, nosso pai, bem, nunca soubemos quem era. Quando nossa mãe morreu de pneumonia, tínhamos 12 anos. Ficamos completamente sozinhas. Carlos sentiu o coração se apertar, imaginando duas meninas pequenas enfrentando o mundo sem proteção. O que aconteceu? Fomos para um orfanato primeiro, mas Helena sempre foi mais esperta, mais manipuladora. Ela aprendeu rapidamente como usar nossa aparência física. Éramos gêmeas bonitas, para conseguir vantagens. Começou pequeno, convencia os cuidadores a nos dar porções extras de comida, conseguia roupas melhores. E você? Eu tentava fazer a coisa certa. Estudava, ajudava com as crianças menores, seguia as regras, achava que se fôssemos boas pessoas, boas coisas aconteceriam conosco. Carlos percebeu a amargura sutil na voz dela. Mas não foi o que aconteceu. Quando fizemos 16 anos, saímos do orfanato. Helena já tinha planos. Ela havia conhecido um homem mais velho durante uma das visitas de caridade ao orfanato. Casado, rico, influente. Ele estava disposto a ajudá-la em troca de companhia. Sofia parou, como se as próximas palavras fossem fisicamente dolorosas de pronunciar. Eu implorei para que ela não fizesse aquilo. Disse que encontraríamos outro jeito, mas Helena riu e disse que eu era ingênua, que beleza era um recurso que devíamos usar antes que desaparecesse. E vocês se separaram? Não imediatamente. Helena me conseguiu o emprego com a família Morales. Eles precisavam de 2 empregadas, uma para a casa e outra para as crianças. Pensei que finalmente estávamos no caminho certo. Carlos já podia imaginar onde a história levava, mas deixou que ela continuasse. Durante 2 anos trabalhei honestamente para os Morales. Helena aparecia ocasionalmente, sempre com roupas caras e histórias sobre seu benfeitor. Eu tentava não julgar, mas sabia que aquilo acabaria mal. O que mudou? O homem casado de Helena era amigo da família Morales. Durante uma festa grande na casa onde eu trabalhava, ele apareceu com a esposa. Helena, desesperada para não ser descoberta, apareceu também como acompanhante de outro convidado, usando meu nome. Carlos sentiu uma raiva fria crescer em seu peito. E então, as pessoas nos confundiram a noite toda. Somos gêmeas idênticas. Éramos, pelo menos. Helena aproveitou a confusão para roubar um colar valioso da senhora Morales.
quando a peça foi descoberta em falta no dia de Santos. Seguinte, todas as evidências apontavam para mim. Eu tinha acesso ao quarto, conhecia a rotina da casa e várias pessoas lembravam de me ver perto da área onde o colar estava guardado. Mas era Helena. Era Helena. Mas quando tentei explicar sobre minha irmã gêmea, ninguém acreditou. Para eles, era uma história desesperada de uma ladra tentando criar álibi. Helena havia desaparecido da cidade naquela madrugada, levando não apenas o colar, mas também qualquer chance de eu provar minha inocência. Carlos se levantou e começou a andar de um lado para o outro, sua raiva crescendo a cada segundo. E agora ela voltou. Helena só aparece quando sente o cheiro de dinheiro, Carlos. Ela viu a revista, descobriu que eu estava envolvida com um homem rico e poderoso e veio investigar as possibilidades, seja para se aproveitar da situação ou para me chantagear. Chantagear como? Sofia finalmente levantou os olhos para ele e Carlos viu um medo profundo ali. Helena sabe exatamente como destruir minha vida. Ela tem informações sobre meu passado que pode torcer de qualquer forma. E agora que me viu aqui, nesta mansão, sendo tratada como parte da família, ela sabe que tenho algo a perder. Carlos parou de andar e se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos. Sofia, você guardou alguma prova? Algo que comprove que foi Helena quem roubou o colar? Sim, mas não posso usar. Por quê? Porque ela é minha irmã. E porque mesmo que eu prove que ela é culpada, isso não vai apagar anos de humilhação que passei. As pessoas vão dizer que eu sabia o tempo todo e só contei agora por conveniência. Que tipo de prova? Sofia hesitou por um longo momento antes de responder. Uma carta. Helena me escreveu 2 dias depois de fugir da cidade. Era uma confissão, mas também uma ameaça. Ela admitia ter roubado o colar, mas dizia que se eu tentasse usá-la para limpar meu nome, ela inventaria histórias piores sobre mim. Diria que fui cúmplice, que planejamos tudo juntas. Carlos sentiu uma mistura de admiração e frustração. E você guardou essa carta durante todos esses anos? Era a única prova de minha inocência. Mesmo que não pudesse usá-la, não consegui jogar fora. Está escondida no meu quarto, dentro de um livro de poesias que nossa mãe me deu. Carlos se levantou, determinação brilhando em seus olhos azuis. Vá buscá-la. Agora! Carlos, você não entende. Helena é perigosa. Ela destruiu minha vida uma vez e pode fazer isso de novo. Desta vez, ela pode destruir você também. E os meninos? Ela vai fazer o quê? Ele a interrompeu, sua voz carregada de uma autoridade que Sofia nunca havia visto. Mentir, manipular, chantagear. Tenho lidado com pessoas como sua irmã nos negócios há 15 anos, Sofia. Já passou da hora de alguém enfrentar Helena, e vai ser hoje. A determinação em sua voz fez Sofia sentir algo que não experimentava há anos. Esperança de que alguém finalmente lutaria por ela. Que alguém acreditaria em sua versão da história. E se ela criar um escândalo maior? E se prejudicar seus negócios? Carlos pegou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a olhá-lo nos olhos. Você realmente acha que eu me importo mais com negócios do que com você? Com nossa família? A palavra família fez o coração de Sofia disparar. Era a primeira vez que ele se referia a eles dessa forma. Carlos, não, deixe-me terminar. Nesses meses, você se tornou muito mais do que a babá dos meus filhos. Você se tornou minha parceira, minha confidente, a pessoa que me fez lembrar como é sorrir de verdade. Se sua irmã acha que pode nos intimidar, ela escolheu a família errada para mexer. Naquela tarde, quando Helena voltou, como Carlos havia previsto que faria, ela encontrou os dois na sala principal da mansão. A carta estava sobre a mesa de mogno entre eles, junto com alguns documentos que Carlos havia mandado seus advogados prepararem. Helena entrou com a confiança de quem acreditava estar no controle da situação.
Usava outro vestido caro, desta vez vermelho, que contrastava dramaticamente com seus cabelos escuros. Suas joias brilhavam sob a luz do lustre, uma exibição clara de riqueza. Que reunião formal, comentou ela com leveza, mas seus olhos imediatamente se fixaram nos papéis sobre a mesa. Espero não estar interrompendo nada importante. Sente-se, Helena, disse Carlos, sua voz carregada de uma autoridade que fez a mulher hesitar pela primeira vez. Helena percebeu que a dinâmica havia mudado. Carlos não estava mais sendo educadamente distante. Havia uma frieza perigosa em sua postura. Acabamos de ler uma carta muito interessante, continuou Carlos quando Helena se sentou. Sua confissão sobre o roubo do colar dos Morales. O rosto de Helena empalideceu visivelmente, mas ela rapidamente tentou recompor a expressão. Não sei do que vocês estão falando, disse, mas sua voz havia perdido a confiança anterior. Claro que sabe. Carlos se inclinou para a frente, seus olhos azuis duros como aço. A questão agora não é se você roubou ou não. A questão é o que vamos fazer com essa informação. Helena olhou de Carlos para Sofia, calculando rapidamente suas opções. Sofia estava sentada ereta, não mais a mulher intimidada de horas antes. Havia uma força nova nela, como se finalmente tivesse encontrado coragem para enfrentar seus demônios. Escuta! Helena tentou um sorriso conciliador. Isso é tudo muito antigo. Por que não esquecemos o passado e nos concentramos no futuro? Somos família, afinal. Família? Sofia encontrou sua voz e havia uma firmeza nela que surpreendeu até mesmo Carlos. Você destruiu minha vida, Helena. Me deixou carregar a culpa por um crime que você cometeu. Me forçou a viver anos de humilhação e desconfiança. Que família faz isso? Sofia, você está sendo dramática. Não! Sofia se levantou, toda a raiva reprimida finalmente explodindo. Eu fui dramática quando implorei para você não se envolver com homens casados. Fui dramática quando tentei te proteger das consequências de suas escolhas. Fui dramática quando ainda acreditava que você mudaria. Mas agora estou sendo justa. Helena percebeu que havia subestimado completamente a situação. A irmã submissa que ela esperava encontrar havia sido substituída por uma mulher determinada, apoiada por um homem poderoso. Está bem, disse ela, mudando de tática. Talvez eu tenha cometido alguns erros no passado, mas isso não significa que precisamos transformar tudo em um escândalo. Podemos resolver isso entre nós, como família. Ótimo, Carlos, empurrando um dos documentos na direção dela. Então você não terá problemas em assinar essa confissão formal e se apresentar à polícia de Vila San Miguel para corrigir oficialmente o registro. Helena pegou o papel e leu rapidamente. Era uma confissão detalhada admitindo o roubo e inocentando completamente Sofia. Assinando aquilo, ela estaria se incriminando legalmente. Vocês ficaram loucos? Eu nunca vou assinar isso. Então vamos fazer do jeito difícil. Carlos puxou outro documento. Esta é uma ação legal que meus advogados prepararam contra você por difamação, extorsão e fraude. Tenho recursos para uma investigação completa sobre todas as suas atividades recentes. Acredito que vamos encontrar um padrão interessante de comportamento. Helena leu o documento, seus olhos se arregalando conforme percebia a seriedade da ameaça. Você não pode fazer isso. Posso e vou fazer, a menos que você prefira a primeira opção. Helena olhou de um para o outro, percebendo que havia sido encurralada, mas uma mulher como ela não desistia facilmente. Vocês dois estão muito apaixonadinhos, não é mesmo? Disse ela com um sorriso venenoso. Que romântica história de amor, o magnata e a babá humilde. A imprensa adoraria conhecer toda a verdade por trás dessa história de fadas. Sofia sentiu o coração parar. O que você quer dizer com isso? Helena se recostou na cadeira, recuperando parte de sua confiança. Quero dizer
que posso contar uma versão muito diferente dessa história para qualquer revista que pagar bem. Por exemplo, como minha irmã gêmea mentiu sobre seu passado desde o primeiro dia. Como escondeu ter uma irmã envolvida em escândalos. Como usou os bebês para manipular as emoções de um viúvo vulnerável. Como calculou cada movimento para se aproximar de um homem rico. O silêncio se instalou na sala. Helena havia encontrado sua arma mais poderosa, a capacidade de destruir não apenas a reputação de Sofia, mas também a de Carlos. Posso pintar vocês como um casal de oportunistas, continuou ela maliciosamente. Ele usando uma babá para lavar sua imagem após o escândalo do divórcio, ela usando os filhos dele para garantir segurança financeira. A sociedade de Guadalajara adoraria um escândalo assim. Carlos e Sofia se entreolharam. Ambos sabiam que Helena tinha o poder de transformar sua história de amor genuína em um escândalo sórdido. Mas Helena sorriu, como um gato que havia apanhado um rato. Eu sou uma pessoa razoável. Se vocês me derem, digamos, 100 pesos, eu faço a confissão que vocês querem, limpo o nome da Sofia e desapareço para sempre de suas vidas. 50 mil, contrapropôs Carlos imediatamente. 80, e considero barato pelo silêncio completo e permanente. 60, final. Helena considerou por um momento, calculando quanto mais poderia extrair da situação. 60 mil pesos, mais um carro novo. Uma BMW. Eu vi uma linda na concessionária da cidade. E um documento garantindo que vocês nunca vão me processar por nada relacionado ao passado. Carlos olhou para Sofia. Ela assentiu quase imperceptivelmente. O preço da liberdade era alto, mas valia cada centavo. Negócio fechado. Mas você assina primeiro a confissão, depois recebe o pagamento. Helena sorriu triunfante. Sempre soube que vocês eram inteligentes. 3 horas depois, todos os documentos estavam assinados. Helena havia confessado formalmente o roubo, inocentado Sofia e assinado um acordo de confidencialidade que a impedia legalmente de falar sobre a família Hernandes para qualquer mídia. Carlos transferiu o dinheiro, os papéis do carro foram preparados e Helena se despediu com a satisfação de quem havia conseguido tudo o que queria. Foi um prazer fazer negócios com vocês, disse ela, beijando o rosto de Sofia com falsa afeição. Cuide bem dele, irmãzinha. Homens como este não aparecem todos os dias. Depois que Helena partiu, dirigindo sua BMW nova em direção ao horizonte, Sofia se desabou em lágrimas de alívio, exaustão e libertação. Acabou, sussurrou Carlos, a envolvendo em seus braços. Finalmente acabou. Custou caro, murmurou ela contra seu peito. Valeu cada centavo. Sua liberdade, nossa tranquilidade, a segurança dos meninos, não tem preço. Eles ficaram abraçados por longos minutos, processando tudo o que havia acontecido. Quando Sofia finalmente se afastou, havia uma leveza em seus olhos que Carlos nunca havia visto. Obrigada, disse ela, por acreditar em mim, por lutar por mim, por... Sofia? Sim? Carlos pegou o rosto dela entre as mãos, seus olhos azuis brilhando com uma emoção intensa. Sua irmã estava certa sobre uma coisa. Sofia o olhou preocupada. Sobre o quê? Sobre eu estar apaixonado por você. As palavras pairaram no ar entre eles, carregadas de significado e promessa. O mundo pareceu parar enquanto Sofia processava a confissão que mudaria tudo para sempre. Carlos, ela começou, mas ele continuou. Eu me apaixonei por você no momento em que vi você cuidando dos meus filhos com amor genuíno. Me apaixonei pela forma como você trouxe vida para esta casa. Me apaixonei pela sua força silenciosa, pela sua gentileza, pela forma como você me fez sentir que podia confiar novamente. Lágrimas escorriam pelo rosto de Sofia, mas eram lágrimas de felicidade. Eu também estou apaixonada por você, confessou ela, sua voz trêmula de emoção.
Me apaixonei pelo homem que estava disposto a acreditar em uma estranha, pelo pai que aprende a amar os filhos, pelo homem que escolheu lutar por mim, quando eu nem sabia como lutar por mim mesma. Carlos a beijou então, um beijo profundo e cheio de promessas para o futuro. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo através das lágrimas. O momento foi interrompido por passinhos correndo pelo mármore. Diego e Daniel apareceram na sala, seguidos por Carmen, que tentava alcançá-los. «Mamá, papá!» gritaram os dois em uníssono, correndo direto para os braços dos pais. Carlos e Sofia se entreolharam por cima das cabeças dos meninos. A palavra família nunca havia soado tão verdadeira. A confissão de Carlos ecoou pelo jardim silencioso, enquanto Sofia o encarava, sentindo o mundo se reorganizar ao seu redor. Por meses, ambos haviam dançado em torno daquele sentimento crescente, escondendo-se atrás de formalidades e diferenças sociais. Agora, finalmente, a verdade estava exposta entre eles. «Carlos», ela começou, mas ele levantou a mão gentilmente. «Deixe-me falar primeiro. Eu sei que isso complica tudo. Sei que há diferenças entre nós que o mundo não vai entender. Mas nesses meses, você se tornou muito mais do que apenas a babá dos meus filhos. Você se tornou o coração desta casa». Sofia sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Durante toda a sua vida, ela havia se sentido invisível, descartável. E ali estava um homem extraordinário dizendo que ela era o coração de sua casa. «Eu também me apaixonei por você», confessou ela, sua voz trêmula de emoção. «Desde aquele primeiro dia, quando você me deu uma chance sem me conhecer. Realmente, quando você escolheu confiar em mim mesmo, quando todos diziam para não confiar». Carlos se aproximou mais, suas mãos encontrando o rosto dela. «Então, o que fazemos agora?» «Não sei». Ela riu através das lágrimas. «Nunca estive apaixonada por um magnata antes. E eu nunca estive apaixonado por alguém que me conhece de verdade», ele respondeu. «Que não se importa com meu dinheiro ou status. Que ama meus filhos como se fossem seus». Naquele momento, Diego apareceu correndo pelo jardim, seguido por Daniel, que ainda engatinhava rapidamente para alcançar o irmão. Aos 14 meses, os dois eram a personificação da saúde e felicidade. «Mamá!» gritou Diego, correndo direto para Sofia. Daniel chegou segundos depois, levantando os bracinhos para ser pego. «Papá!» disse ele claramente, olhando para Carlos. Era a primeira vez que Daniel dizia «papá». Carlos sentiu uma emoção avassaladora tomar conta dele. Ali estava sua família. Não perfeita, não convencional, mas sua. «Resolveram nosso dilema», disse ele, pegando Daniel no colo enquanto Sofia fazia o mesmo com Diego. «Como assim?» «Nós já somos uma família, Sofia. Só precisamos tornar isso oficial». 2 semanas depois, Helena cumpriu sua parte do acordo. A confissão foi publicada nos jornais locais de Vila San Miguel, limpando completamente o nome de Sofia. Várias pessoas da cidade entraram em contato para se desculpar, incluindo a senhora Morales, que ofereceu uma compensação financeira que Sofia, educadamente, recusou. A notícia chegou a Guadalajara, e Carlos fez questão de que fosse publicada também ali. Queria que todos soubessem que Sofia era uma mulher íntegra, injustamente acusada e finalmente vingada. Durante esse período, a relação entre eles floresceu naturalmente. Carlos começou a chegar mais cedo do trabalho. Jantares se tornaram eventos familiares calorosos, e as noites eram passadas conversando no jardim depois que os gêmeos dormiam. Carmen observava tudo com aprovação silenciosa. A governanta havia se afeiçoado genuinamente a Sofia, e via como a jovem havia transformado não apenas os meninos, mas toda a atmosfera da mansão. «Aquela menina é boa para esta família», comentou Carmen uma tarde com Carlos. «Faz tempo que não vejo você sorrir de verdade». «Eu sei», concordou Carlos. «A questão é se ela vai querer ficar».
oficialmente. Por que não pergunta? A oportunidade surgiu em uma noite especial que Carlos havia planejado cuidadosamente. Era outono em Guadalajara e o jardim estava dourado com as folhas que caíam. Ele havia preparado um jantar íntimo para dois depois que os gêmeos dormissem. Sofia desceu para jantar usando um vestido simples, mas elegante, que Carlos havia mandado Carmen comprar para ela. Seus cabelos loiros estavam soltos, caindo em ondas suaves sobre os ombros, e seus olhos azul claro brilhavam com curiosidade. O jardim estava iluminado por centenas de velas e luzes de fada. Uma mesa pequena estava posta com a porcelana mais fina da família, flores frescas e uma refeição preparada pelo melhor chefe da cidade. "Carlos, isso é lindo", murmurou ela, admirando a decoração. "Você merece coisas lindas, Sofia. Sempre mereceu." Durante o jantar, eles conversaram sobre tudo: sonhos, medos, o futuro. Sofia contou sobre seu desejo antigo de abrir uma creche para crianças carentes. Carlos falou sobre como havia perdido a capacidade de confiar até ela aparecer em sua vida. "Sofia", disse ele quando terminaram de comer, "preciso te contar algo." "O que é?" "Comprei um terreno no bairro vizinho. É perfeito para uma creche, grandes janelas, jardim espaçoso, seguro." Ela o olhou confusa. "Por que está me contando isso?" "Porque quero que seja sua. Quero financiar seu sonho de ajudar outras crianças." Sofia sentiu o queixo tremer. "Carlos, eu não posso aceitar." "Pode sim, mas há uma condição." "Qual?" Carlos se levantou e, para surpresa dela, se ajoelhou ao lado de sua cadeira. De seu bolso tirou uma pequena caixa de veludo. "A condição é que você case comigo primeiro." O mundo parou. Sofia olhou para o homem ajoelhado diante dela, depois para a caixa em suas mãos, depois de volta para seus olhos azuis cheios de amor e vulnerabilidade. "Carlos, eu sei que é loucura. Sei que as pessoas vão falar, que minha família vai questionar, que a sociedade vai julgar, mas não me importo com nada disso. Quero que você seja minha esposa. Quero que os meninos tenham oficialmente a mãe que já consideram você ser. Quero construir uma vida contigo." Ele abriu a caixa, revelando um anel simples, mas elegante. Um solitário que brilhava suavemente à luz das velas. "Sofia Rodrigues." Sua voz estava carregada de emoção. "Quer se casar comigo?" As lágrimas escorriam livremente pelo rosto dela agora. Durante toda a sua vida, ela havia se sentido como se não fosse suficiente. E ali estava o homem mais extraordinário que conhecera, pedindo-a em casamento. "Sim", sussurrou ela. "Sim, quero." Carlos deslizou o anel em seu dedo com mãos trêmulas. Levantou, depois beijou. Sim, foi seu primeiro beijo. Terno, profundo, cheio de promessas para o futuro. Quando se separaram, ambos estavam rindo e chorando ao mesmo tempo. "Os meninos", disse ela. "O que vamos dizer para eles?" "A verdade, que mamãe e papai se amam e vão se casar." "Mamãe e papai", repetiu ela, saboreando as palavras. "Soa bem, soa perfeito." Naquele momento, um choro suave veio do quarto dos gêmeos. Sofia sorriu. "Daniel está tendo pesadelos de novo. Vamos juntos." Pegando Disse sua Carlos. mão, subiram as escadas de mãos dadas e encontraram Daniel acordado em sua caixa especial, choramingando baixinho. Diego dormia profundamente ao lado dele, mas automaticamente estendeu o bracinho para confortar o irmão. Sofia pegou Daniel no colo, ninando-o suavemente, enquanto Carlos ajeitou Diego. Em questão de minutos, ambos voltaram a dormir. "Eles vão ficar felizes", murmurou Carlos, observando os filhos. "Nós todos vamos", respondeu Sofia. 2 meses depois, em uma cerimônia íntima no jardim da mansão, Sofia Rodrigues se tornou Sofia Hernández. Carmen havia preparado um almoço especial, alguns amigos próximos de Carlos estavam presentes e os gêmeos, agora com 16 meses,
correram pelo jardim em suas roupinhas bordadas especiais. Durante a cerimônia, quando o juiz perguntou se havia alguma objeção ao casamento, Diego gritou "não", tão alto que todos riram. Daniel, não querendo ficar para trás, também gritou algo ininteligível, mas claramente de aprovação. "Acho que temos a bênção deles", riu o juiz. Depois da cerimônia, enquanto os convidados celebravam, Carlos e Sofia se afastaram para um momento privado. "Sem arrependimentos?" perguntou ele. "Nenhum", ela respondeu sem hesitação. "E você?" "Apenas um." Sofia o olhou, preocupada. "Qual?" "Que não te encontrei antes." Ela sorriu e o beijou, sentindo uma felicidade completa pela primeira vez em sua vida. 6 meses depois, a creche Esperança foi inaugurada com grande cerimônia. Sofia havia trabalhado incansavelmente para criar um espaço acolhedor e seguro para crianças de famílias de baixa renda. Carlos havia insistido em equipá-la com tudo da mais alta qualidade. No dia da inauguração, várias famílias de Vila São Miguel fizeram a viagem para Guadalajara para prestigiar Sofia. A senhora Morales estava entre elas, trazendo uma placa comemorativa como forma de se desculpar pelos anos de injustiça. Carmen, agora promovida a administradora da creche, observava Sofia interagir com as crianças e sorria orgulhosa. "Ela nasceu para isso", comentou com Carlos. "Ela nasceu para ser mãe", concordou ele, observando Sofia ensinar Diego e Daniel a compartilharem brinquedos com as outras crianças. Naquela noite, depois que todos haviam ido embora, a família se reuniu no jardim. Diego e Daniel brincavam com blocos no gramado, enquanto Carlos e Sofia os observavam. "Você está feliz?" perguntou Carlos. "Mais do que imaginei ser possível", respondeu ela, aconchegando-se contra ele. "Às vezes ainda. Não acredito que tudo isso é real." "É real e é nosso. Sabe o que é engraçado?" "O quê?" Helena estava certa sobre uma coisa. Eu manipulei a situação para me aproximar de um homem rico. Carlos a olhou surpreso. "Como assim?" Sofia sorriu travessamente. "Eu sabia que colocar os meninos para dormir juntos funcionaria. Qualquer pessoa com meio cérebro saberia. Mas eu também sabia que seria um gesto tão simples que tocaria o coração de um pai desesperado." "Você me manipulou?" Ele fingiu indignação. "Totalmente. E funcionou perfeitamente." Carlos riu e a beijou. "Então, somos 2 manipuladores. Porque eu sabia desde o primeiro dia que você era especial. Só precisava de uma desculpa para te manter por perto." "Que desculpa terrível. 2 bebês que precisavam de cuidados especiais." "Péssima desculpa mesmo. Sorte que funcionou." Naquele momento, Diego correu até eles. "Mamá, papá", disse ele, agora falando claramente. "Daniel fez cocô." Sofia e Carlos explodiram em risadas. "Bom, a realidade chegou", disse ela, se levantando para cuidar da situação. "Melhor realidade que já tive", respondeu Carlos, pegando Diego no colo. Enquanto cuidavam dos meninos, preparando-os para dormir, Sofia refletiu sobre a jornada que a havia trazido até ali. Havia começado com humilhação, vergonha e a necessidade desesperada de recomeçar. Mas no processo de curar os gêmeos, ela havia curado a si mesma. E no processo de salvar aquela família, havia encontrado a sua própria. Mais tarde, depois que Diego e Daniel estavam dormindo serenamente, agora em camas individuais, mas ainda lado a lado, Carlos e Sofia se sentaram na varanda do quarto, observando as estrelas. "Posso te contar um segredo?", disse Sofia. "Sempre. Naquela primeira noite, quando você me encontrou dormindo no chão ao lado da caixa dos meninos?" "Sim. Eu não estava dormindo. Estava fingindo. Queria ver sua reação." Carlos riu. "Sabia." "Como sabia?" "Você estava respirando muito devagar para alguém que estava realmente dormindo." Suas pálpebras tremiam um pouco. "E mesmo assim não disse nada."
Era óbvio que você queria que eu pensasse que estava dormindo. Então, deixei você pensar que havia me enganado. Sofia o empurrou brincalhona. Somos perfeitos um para o outro. Dois manipuladores emocionais. Os melhores, concordou ele, puxando-a para mais perto. Carlos. Obrigada. Por quê? Por me ver. Realmente me ver. Não a babá, não a funcionária, não a mulher com um passado complicado. Mas eu, Sofia. Obrigado você, ele respondeu, por me ensinar que família não é sobre perfeição. É sobre amor, paciência e escolher ficar mesmo quando fica difícil. Para sempre? Para sempre. E sob as estrelas de Guadalajara, com o som suave da respiração dos gêmeos vindo do quarto, Sofia e Carlos selaram uma promessa que havia sido construída no amor mais puro. O amor que nasce quando duas pessoas feridas escolhem curar-se juntas e criar algo lindo dos pedaços quebrados de suas vidas. Se essa história tocou seu coração, se inscreva no canal, comente de qual cidade está assistindo e compartilhe com alguém especial. Às vezes, as maiores transformações começam com os gestos mais simples, como colocar dois bebês para dormirem juntinhos em uma caixa de papelão.